Tem que prestar mais atenção. Vossa Excelência deu uma entrevista na Folha de São Paulo que não é compatível com o presidente da Câmara dos Deputados. Vossa Excelência interferiu a favor de uma empresa que mantém trabalho escravo em nome da Câmara dos Deputados, telefonando para Ipiranga, que é uma empresa particular, e telefonando para a BR Distribuidora, que é uma empresa estatal. Vossa Excelência está se comportando de uma maneira indigna com o cargo de presidente da Câmara. Eu estou reclamando com Vossa Excelência porque não posso ainda entrar no Conselho de Ética contra Vossa Excelência. Sou um deputado isolado, mas eu afirmo, Vossa Excelência está em contradição com o Brasil. A sua presença na presidência da Câmara é um desastre para o Brasil, um desastre para a imagem do Brasil. E Vossa Excelência ou fica calado, ou começa a ficar calado, ou vamos iniciar um movimento para derrubá-lo. Vossa Excelência, deputado, recolha-se a insignificância de Vossa Excelência e não fique fazendo insinuações que só cabe para Vossa Excelência. Eu não aceito. Severino Cavalcante, Marcelo Crivella. Agora há pouco, através de uma nota divulgada à imprensa, o governo confirmou que o senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, é o novo ministro da Pesca. Marcelo Crivella, que vai assumir em substituição do deputado federal também pelo Rio de Janeiro, Luiz Sérgio, que também já foi ministro de Relações Institucionais do governo da presidente Dilma Rousseff, que agora retorna para a Câmara dos Deputados. O senador Marcelo Crivella, que está no segundo mandato, é o novo ministro da Pesca. De acordo com a informação do Palácio Planalto, a nomeação de Marcelo Crivella é uma forma de integrar o PRB, partido da base aliada, ao governo. Portanto, Marcelo Crivella, senador pelo PRB do Rio de Janeiro, é o novo ministro da Pesca da presidente Dilma Rousseff. Marcelo Crivella, Kassab. Prefeito, o senhor fez parte do governo Dilma, governo Temer. Como é que o senhor avalia e classifica a sua relação hoje com o governo Bolsonaro? Olha, é uma relação de independência, mas uma independência com bastante cooperação. Não poderia ser diferente, até porque nós temos no partido lideranças importantes que são mais próximas do governo e lideranças importantes que são distantes. Vou citar duas que são distantes, mas não têm deixado de votar bons projetos para o Brasil. O senador Otto Alencar e o senador Anastasia. Não tem sentido um partido como o PSD, estou dando os dois como exemplo, que são figuras nacionais, ter uma posição de base de governo para considerar o Otto um dissidente, o Anastasia um dissidente, o governador de Sergipe, que é um governador do PSD um dissidente, não tem nenhum sentido. Então, a postura de independência é uma postura correta, adequada, de respeito aos nossos quadros. Mas nós temos muitos líderes importantes dentro do Congresso Nacional, inclusive, que se sentem bastante próximos, alguns, inclusive, fazendo sugestões de cargos, de funções que possam ser ocupadas, de políticas públicas, com muita naturalidade. Isso não incomoda o partido por conta da nossa posição de independência. Eu mesmo, do ponto de vista pessoal, tudo que tem estado ao meu alcance para ajudar o governo na governabilidade, eu tenho feito. Foi ministro da Dilma. Tem inúmeros defeitos, mas foi a primeira vez na história do Estado brasileiro em que o Estado apontou para o cidadão negro e falou: você é gente, você tem direitos, você merece ser feliz. E assim foi feito com os homossexuais, assim foi feito com as mulheres, assim foi feito com todas as contingentes populacionais que são vilipendiados, arrebentados, destroçados dia após dia. A luta contra o racismo, ela tem que ser constante, incessante, sem trégua e tem que falar sem delongas. Se o cara falar pra você: mas eu tenho amigos negros, manda o cara plantar batata e diz o seguinte: o serial killer também tem amigos vivos. Daqui a pouco 2021 vem aí, vamos ficar enclausurados de novo, problemas de saúde mental, especificamente para a população negra que vive nas favelas, que vive na periferia, sem condição de vida, sem água, sem luz, sem esgoto, sem absolutamente nada nesse aspecto. Eu sei que eu sou um privilegiado. A nossa mente é como se fosse um armário. Se você não toma conta, uma hora esse armário enche, fica lotado de coisa que não presta mais. Umas coisas vão pegar mofo, outras coisas quebradas vão ficar lá tomando espaço e várias coisas boas a gente nem vai lembrar que guardou lá.
Agora, para terminar, para quem está nos ouvindo, talvez o Sergi, eu acho que ele vai concordar comigo, a Michele também. Nós, negros, estudamos, não é para ter carro do ano, não é para ir para Miami, a gente estuda com o único objetivo, para a gente ser respeitado, para que quando a gente falar, todos ficarem quietos, nos ouvirem. Podem até discordem, mas nos respeitem. Olha, eu não sei nem o que falar mais, assim. Depois dessa... Eu nem sei o que dizer. Fiquei emocionado. Cara, contem comigo sempre. Putz, eu não sei como concluir, assim, eu concordo demais com vocês. É uma luta que não pode parar, a gente não pode mais perder essa pauta. É uma coisa tão humana, né? É desesperador saber que em 2020 a gente ainda tem uma discussão tão atrasada nesse sentido. Mas uma coisa que eu fiquei pensando com tudo que vocês falaram, misturando e prestando atenção no que cada um falou, ainda por parte da esquerda há uma necessidade de colocar a culpa nas pessoas pelo voto. Até eu fiquei meio bravo, assim, quando eu vi aquele mapa da votação da cidade de São Paulo, que é exatamente os votos do Bolsonaro aonde estão, os votos do Covas aonde estão, são as mesmas pessoas, mas existem pessoas pobres ali, pessoas negras também pobres que estão votando no Covas, não estão votando no Boulos, né? Queria ouvir de vocês como que não tiveram. E que não tiveram, Leonardo, o privilégio que nós três tivemos. Nós somos privilegiados. Nós tivemos acesso à informação, nós tivemos acesso à literatura, nós tivemos acesso a pessoas sábias, cultas, pessoas que nos formaram. Eu menos, por tudo aquilo que eu expliquei anteriormente. Mas a Michele é esse foguete. É um foguete, essa menina. Eu nunca conheci, nunca tinha visto ela. É um foguete. O Sérgio, pelo amor de Deus, é camisa 10. Dá camisa 10 pra ele, não precisa nem orientar. Mas a gente não perde de vista. Nós somos privilegiados. E é justamente dentro disso, porque vocês são privilegiados, mas eu acho que há uma resistência da esquerda de entender que o voto precisa ser convertido na base, de uma outra forma. Acho que de estar junto com o povo ali, que por qualquer motivo que seja não foi esclarecido, caiu nas garras da Igreja Universal, do Edir Macedo, mas do Silas Malafaia. O ar-condicionado é tão bom. Eu queria só dizer uma coisa antes que a Michele comente mais rapidamente sobre a eleição, só para não esquecer. Tem uma coisa que sempre se repete, em relação ao que você perguntou, que tem negros que votam em Covas, que votam em Crivella, enfim, essas coisas todas. Mas é uma coisa que muito pouco se fala e me surpreende, talvez o pessoal de ciência política fala mais. Muitas pesquisas já existem que dizem, que apontam que mais de 60%, 70% das pessoas, depois de 2 ou 3 anos, lamentam seu voto, seja brancos ou sejam negros. Muita gente lamenta seu voto. E tem gente que nem se lembra. Então, eu acho curioso, às vezes, quando as pessoas exigem que os negros votem certo sempre, que eles nunca possam votar errado ou que eles nunca possam lamentar seu voto. Na verdade, isso é uma coisa que é muito bem distribuída, digamos assim, em termos étnicos. Todo mundo vota errado, digamos, a maioria vota errado e a maioria lamenta seu voto e muita gente também nem se lembra. Isso é um ponto assim. Isso aí é reflexo do que o negro vive. O negro não pode errar. O negro não pode errar em casa, o negro não pode errar no casamento, o negro não pode errar na vida social, o negro não pode errar na igreja, o negro não pode errar subindo no busão. O negro tem que gabaritar. O Pelé é o maior exemplo disso, né? É, o negro tem que gabaritar todo santo dia. Por exemplo, eu tenho certeza que deve ter muito negro sendo cobrado porque votou no Bolsonaro. E os alemãozinhos? E os branquinhos que votaram? Esses aí não vão cobrar. Esses aí não tem culpa. Esses aí apertaram 17, foi a mão. Aquele personagem da família Adams. Uma família estranha, surpresa é tamanha, são cheios de artimanha, os Adams vêm aí. O Mãozinha foi lá pra eles, começou a andar lá na sessão eleitoral, apertou 17, só deu o título pra ele. Então, essa coisa, se exigir sempre excelência, isso que você falou, da questão do voto no Covas, é o mesmo exemplo que eu já dei aqui no Coronga, em relação aos jornalistas que são negros. Ele sai de casa, ele está no Brasil. Ele anda na rua, banca de jornal, padaria, vê negro de tudo quanto é lado. Aí ele chega na Rede Globo, passa o crachá. Chegou na Dinamarca, porque só tem branco. Agora o duro
é quando o cara acredita que ele é da Dinamarca. Muito bom. O duro é quando ele entra na redação, nossa, eu sou dinamarquês. Ah, não, eu sou igual a eles. Não é não, meu chapa, não é. Bota na tua cabeça, tu não é. Você chegou no Olimpo graças ao seu esforço, ao esforço de milhões e milhões de negros que abrem fronteiras. Vou contar um testemunho aqui, pessoal, rapidinho. Eu sou comentarista esportivo aqui em Campinas. Eu trabalhei muito tempo em 2, 3 rádios. Aí uma vez, o meu chefe, na outra rádio que eu trabalhava, me chamou e falou assim, pô, você bate muito forte. Pô, os caras falam que você pega muito pesado. Aí eu falei pro cara, e eu adoro ele, hein? Cara, sensacional. Eu falei, fulano, se eu não fosse assim, eu não tinha passado da porta. Se eu não pegasse o microfone e arregaçasse com tudo e com todos, se eu fosse esse louco, como você fala, eu sou louco mesmo. Ligou o microfone, eu fico louco. Porque eu sei que é aquela história, eu tenho que gabaritar. Eu sou obrigado, eu tenho que gabaritar. Não tem como. Porque se eu não gabaritar, eu não sirvo. Porque é o seguinte, o branco, ele pode errar. Ele sempre vai ter uma segunda chance, terceira chance, quarta chance. Por que vocês acham que a negritude invade os concursos públicos? Porque o concurso público é a única instituição brasileira em que a meritocracia existe de fato. Porque o formulário de preenchimento do concurso não tem a foto do cara, que se tivesse, pelo amor de Deus, se bobear, os caras... Não, esse aí não gabaritou. Mas o branco aqui ganhou 70%. Não, passa, esse aí passa. Esse aí a gente melhora depois. Eu sempre fiquei angustiado, porque as empresas também têm que ter uma função social. Por exemplo, o negro tem que ir para altos cargos, tem que ir para altos postos. Aí ele mora na periferia, não tem chance de frequentar um curso de inglês, não tem chance de frequentar uma pós-graduação. Vocês querem saber? As empresas têm que assumir a formação desse cara. Se esse cara tem talento, se esse cara tem potencial, se esse cara produz para a empresa tem que investir nele, sim, senhor. Tem que pagar curso de idioma, tem que pagar pós-graduação, porque se ele não tem essa formação, não foi por uma escolha dele, foi pelo assalto que o Estado faz em relação a uma educação pública terrível, e aí não vai culpa nenhuma para os professores são tão vítimas quanto os alunos. E aí o que eles querem? Eles querem tudo pronto. Mas é que nem o que está acontecendo no jornalismo esportivo hoje. O futebol é o esporte do povo, e nós estamos vivendo hoje o jornalismo esportivo de sapatênis. 2 pontos que eu vi na sua fala. A primeira é o seguinte, então você tem que ser mais claro. Mas eu fui. Não, você não foi. Porque você foi claro só para as pessoas que apoiaram você? Aquelas que não concordaram, você não foi claro? Não tem duas... Você falou uma coisa, as pessoas entenderam aquela coisa. Você está falando... Então, mas, por exemplo, por que você discordou? Eu discordei quando ele fala que o Raí só tem que falar de futebol, não pode falar de política. Eu acho que essa é a discordância. Um pouco de esporte e falou muito sobre política. E ele, por mais que ele fale que é a opinião pessoal dele, ele é hoje o homem forte do São Paulo. E as declarações e opiniões que ele emite respingam na instituição. Então eu acho que ele tem que falar de esporte. Na hora que ele fala de renúncia dos hospitais públicos e de tudo isso, me parece que ele tem uma conotação política em relação a preferências. O que eu vou falar aqui não tem nada de político. Tem a ver com o esporte. Eu deixei bem claro, isso é antidemocrático. E nenhuma pessoa tem o direito de censurar o que a outra está falando. Não tem esse direito. Foge da democracia, que existe ainda no país. É uma democracia. Então, eu não tenho o direito de falar Boris Noriega qual assunto que ele só pode falar. Não, ele pode falar de qualquer assunto. As pessoas discordam ou concordam. Mas ele pode falar de qualquer assunto, como eu. Então, você tem que ser mais claro, porque não é a primeira vez que você dá uma declaração nesses anos que nós estamos aqui na TV Globo. Aí você tem que vir no Bem Amigos e se explicar melhor. Não, mas peraí. Qual é a segunda? Qual foi a outra vez? Caio, já várias vezes. Qual? Caio. Não, vou lembrar agora. Eu já vi falando que não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Então me fala porque você não é claro. Na sua opinião, Casa. Não, na minha opinião não. E na opinião de todos que não concordaram com você. Agora, você está falando que as pessoas que concordaram com você entenderam muito bem, aí você foi claro, essas pessoas... Não, mas então, É só nego de condomínio, cara. Pode olhar para os comentaristas, dos apresentadores de televisão. Eu duvido que algum deles sentou numa arquibancada do Brinco de Ouro, do Moisés do Carelli, do Morumbi, do Pacaembu. Tudo de condomínio, tudo de sapatênis, tudo burguês. Não tem a mínima noção da dimensão popular do futebol. Como também um dos motivos da crise do jornalismo brasileiro tem manipulação, tem tudo isso que vocês sabem. Mas o jornalismo brasileiro perdeu o caráter popular. Não tem gente oriunda da periferia, da massa, lá de baixo. Porque o cara que sai do DIC, que é um bairro aqui de Campinas, ou de Santo Amaro, em São Paulo, ou de Cidade de Tiradentes, em São Paulo, se ele virar repórter, se ele for
for cobrir uma enchente, ele vai cobrir com uma visão muito diferente do cara que nasceu nos Jardins, porque ele passou por aquilo. Então o problema é muito mais complexo do que a gente pensa. Vou pegar o gancho do próprio futebol, assim, esse comentário, já que a gente tá aqui. Eu acho que você é um exemplo muito grande do quanto as camadas populares conseguem produzir grandíssimos intelectuais em todos os sentidos. Acho que jornalistas, e acho que todas as profissões mesmo, assim, se a gente tivesse um acesso igual às oportunidades, não só de educação, mas de tudo mesmo, né, de vida, acho que, sem dúvida nenhuma, a gente produziria muito mais, e muito mais coisa de qualidade, muito mais coisa no âmbito da comunicação que comunicaria melhor. Eu acho que esse fenômeno do futebol, da elitização, é um fenômeno que se reproduz em quase todos os âmbitos da vida ultimamente, né? Eu acho que cada vez mais aquilo que a gente precisa parece algo distante daquilo que a gente pode ter, pensando como trabalhadores, juventude, pessoas que não estão